Irmãos, Bom dia pra quem? Pra quem? o Dá ano bom tá dia. acabando, Puta, a gente tá cansado, a gente trabalhou pra caralho esse ano. é. A gente olha pra trás e a gente vê tudo que a gente fez até aqui e assim foi um ano pra empresa e profissionalmente talvez o melhor da nossa carreira. Começamos projetos pessoais, projetos que estão dando frutos, como o meu canal do Santos, o canal do Palmeiras do Felipe. Hoje temos finalmente um cara aqui que a gente se reuniu na confraternização de sexta-feira, o Alexandre, que se tornou um amigo e alguém com capacidade de ter um olhar um pouco mais comercial para esse projeto, coisa que a gente nunca teve porque somos jornalistas. E ganhamos um amigo. São muitas coisas legais que aconteceram esse ano. Não poderia acabar dessa maneira, sabe? Dessa maneira trágica, essa maneira cretina, Doída. essa maneira biltre que acabou um ano com um título de Esporte Clube Corinthians Paulista, cara. Não poderia. O ano de 2025 não merecia acabar com o título deles, cara. O maior inadimplente do futebol Cara, é brasileiro. uma vergonha esse título para a história do futebol brasileiro, dado tudo que aconteceu no Corinthians esse ano, com envolvimento de crime organizado, impeachment de presidente, dívida trilionária. O torcedor não quer nada com isso. Mas olha, vou te falar, eu já tive que ler no meu Twitter caras que cobrem o Santos dizendo: o Corinthians deve 3 bi, foda-se FGTS atrasado, eu quero um time. É esse tipo de narrativa que desperta quando um time ganha nessa forma, cara. Sem pagar ninguém, com o cara que faz o gol do título detonando a instituição e os dirigentes, principalmente. Não, a instituição não, os dirigentes da instituição. Agora, com tudo isso que eu tô falando aqui, que tem muito de clubismo e rivalidade, porque a gente tá falando do maior rival do meu time, maior rival do time do Felipe, então não estamos sendo imparciais, somos parciais pra caramba, porque na rivalidade a gente nunca escondeu nossa rivalidade, a gente não quer ver o Corinthians campeão nunca. Quando a gente vai falar sério e tentar tirar um pouco do clubismo, tem uma parte de tudo isso que merecia pra caramba, que é a torcida do Corinthians. O que o Corinthians, a torcida do Corinthians fez esse ano, poucas vezes eu vi em toda a minha vida. No último jogo, que não valia nada do Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, tinha 35 mil pessoas em Itaquera. O Corinthians não contratou quase jogadores essa temporada, lutou para manter os seus craques a despeito das suas dívidas para tentar ser competitivo, mudou de treinador. Fez o diabo, já citei aqui no meu começo de fala tudo que aconteceu ao longo do ano do Corinthians, muito bem resumidamente. E a torcida sempre esteve lá. E não só sempre esteve lá, porque uma coisa é ir ao estádio, lotar o estádio, mas outra coisa é em momentos de dificuldade, com o time perdendo, a bola rolando e a torcida continua ali apoiando o time. Coisa que é no Brasil, não tô falando só do meu time, no Brasil, eu acho que só a torcida dos caras consegue fazer isso. Tem essa cultura de estádio de fazer isso. Por conta de como o Corinthians foi concebido, de como o Corinthians superou anos de fila e como o Corinthians sempre teve esse aspecto muito mais passional do que simplesmente ser um clube do oba-oba que a gente veio aqui para se divertir. A gente veio aqui para sofrer. É isso que a torcida do Corinthians pensa. Então eu tô puto, tô triste, tô magoado com esse final de ano que poderia ter terminado muito bem com o meu Vascão, esse time maravilhoso que eu tanto amo, sendo campeão. Mas também não dá, né? Uma final que você depende de Fernando Diniz. Pô, Torcer pro Fernando Diniz, irmão, é a pior coisa do mundo. Felipe soltou um ontem. Eu gosto do Fernando Diniz. Ele gosta porque nunca treinou o Palmeiras. Se no tivesse final eu treinado, tava se xingando, mano. tivesse Vai tomar treinado, no cu, se Diniz. tivesse treinado o Pô, Palmeiras, ele teria os piores sentimentos possíveis por Fernando Diniz. E é dessa maneira trágica que o ano acaba. é. O ano acaba de uma maneira trágica, mas parabéns aos corintianos
Muitos deles mandaram mensagens para mim, mandando eu chupar, mas falando que gostavam do meu trabalho. Então, obrigado a quem acompanhou a gente aqui. Mas eu não vou fingir felicidade. Ah, é o Corinthians. Ah, é o time do povo. Ai, não. Tô puto. Então. E não vou esconder. E é por conta dessa sinceridade que eu acho que a gente tem alguma audiência aqui, algumas pessoas que param o dia delas para nos ouvir. Então, é isso. Sigamos. Mas, ó, do mesmo jeito que a queda do Grêmio uma vez para a Série B com as contas em dia fez mal ao futebol, eu não vou esconder. O título do Corinthians passa um recado muito ruim pro futebol. E aí, torcedor, entenda o que eu tô falando, não é com relação ao seu sentimento, não é com relação a dizer que você não merece ganhar uma taça, porque você não tem nada a ver com a dívida do Corinthians, não foi vocês que fizeram essa dívida, a responsabilidade de vocês é zero, pelo contrário, é por conta de vocês ainda que o Corinthians vive. Muitos ainda ajudaram o Corinthians. Agora, exatamente, fizeram vaquinha e o caramba, então não é culpa de vocês, o que eu tô falando assim é pro ecossistema do futebol. Dirigentes no Brasil vão no que dá certo. Veio uma onda de português aqui, porque foi uns portugueses vieram e deram certo, Jorge Jesus e Abel Ferreira. Então, assim, se o Corinthians for campeão assim, agora a tendência é que esses dirigentes usem o mesmo modelo e falem, quer saber, foda-se as finanças, vamos pra cima, vamos gastar o que a gente não tem. E aí sabe o que acontece? O Corinthians ganhou 2 títulos nessa temporada e o Palmeiras nenhum, gastando 700 milhões e tal, essa é a narrativa. Mas o Palmeiras é um clube que está competitivo há anos e vai continuar. Qual a garantia do Corinthians de continuar? É um ponto fora da curva e não se entende dessa maneira. Quem ganha aqui no Brasil dita o ritmo do que tem que ser feito. E eu fico muito temeroso com relação ao Corinthians ter ganhado o título dessa maneira, porque passa um recado, principalmente a Marcelos Teixeiras da vida, de que esse é o caminho. E esse não é o caminho. O caminho continua sendo o que o Flamengo e o Palmeiras fazem enquanto administração. Esse é o meu editorial de hoje, Felipe. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E, cara, é mais ou menos por aí. Rivalidade à parte é a questão macro do futebol brasileiro, a questão administrativa e tudo mais. E a gente falava, né, se tinha um time que merecia, por conta do que fez esse ano, né, de tentar minimamente arrumar a casa, de ser um pouco de tratar a política da austeridade como um norte, como é o Vasco da Gama. Mas assim, chegou na final, irmão, a bola rolou, o melão rolou, esquece dívida, esquece administrativo, esquece tudo. É ali dentro, cara. E o time que o Corinthians tem jogadores decisivos que ontem apareceram, não haviam aparecido em Itaquera, como é o caso do Yuri Alberto, que saiu de campo brigando com o Mateuzinho. O próprio Memphis, que saiu bravo com o Dorival Júnior. E ontem, 2 figuras importantes para esse ano do Corinthians. Ano de conquista em cima do maior rival, ano de eliminação em cima do maior rival. E ontem, ano confirmado com título. Começou o ano levantando taça, terminou levantando taça. E com Memphis e Yuri Alberto aparecendo de forma decisiva. E claro, dentro de campo, não há nada para falarmos sobre a conquista do Corinthians. Foi absolutamente merecida dentro de campo. Mas fora de campo, o Corinthians vai para a Libertadores, vai ganhar uma grana relevante para poder pagar transfer ban, para poder tentar contratar alguns jogadores para fortalecer esse elenco, mas a tendência a médio e longo prazo é o Corinthians continuar enroscado, enrolado. Não vai ser todo ano que o time vai buscar uma Copa do Brasil, vai buscar um campeonato estadual. Pode acontecer de ter uma crise no elenco, de jogadores saírem, de não conseguir trazer um Memphis, de trazer um Yuri, trazer um Garro, os jogadores desse quilate. Pode acontecer que se você tiver administrativamente instável e com essa dívida que só tende a crescer cada vez mais. Então, é um momento de felicidade para o corintiano, sem dúvida. Tem que comemorar mesmo, tem que tirar um sarro, tem que tirar um barato. Mas é um momento de reflexão também. É um momento de reflexão também de saber, pô, quando será o próximo título? Quando será que a gente vai ser competitivo de fato? Quando a gente não vai contar com a sorte? Acho que esse tem que ser o pensamento do corintiano hoje, assim. E eu concordo com você, cara, nesse ponto. O título passa um recado pros dirigentes do futebol brasileiro de que o Vasco, por exemplo, que eu acabei de elogiar, que tá com essa política de austeridade, de tentar
arrumar as contas minimamente e tudo mais. Do Pedrinho ano que vem falar, pô, cheguei na semifinal em 2024, perdi na última bola com o gol do Hulk em São Januário, perdi a final pro Corinthians, que tá com quase 3 bilhões de dívida. Cara, quer saber? Eu vou pegar meus bens aqui que eu penhorei e eu vou gastar, vou trazer jogador pro Vasco, vou trazer um técnico vencedor, vou trazer jogadores grandes e dane-se. O outro que paga a conta. Vai ser isso, cara. Pode acontecer. O Atlético É. Mineiro, outros times do Brasil, o próprio Fluminense. É um recado que fica, de tipo, mano, dá pra ganhar mesmo com dívida, irmão. O Brasil tem muitos times grandes, então esse papo de. O torcedor não quer saber desse papo de austeridade, esse papo de não, vamos pagar a conta, não, vamos aqui administrar muito bem o clube, ficar 5 anos sem ganhar, lutar pra não cair. O torcedor não quer saber disso. Mas o torcedor não pode balizar o que um dirigente minimamente responsável tem que fazer. E o recado que fica com esse título do Corinthians é isso. Ano de impeachment, ano de crime organizado nas manchetes envolvendo o Corinthians, vários esquemas acontecendo, esquema de ingresso, esquema de camisa, esquema de tudo dentro do clube, e os caras levantam 2 taças. Então, é um recado que fica pro futebol brasileiro que dá pra ganhar mesmo desorganizado, cara. É.